capítulo 2, vamos dar sequência com a graça de Deus, hoje a partir do verso 25, Lucas capítulo 2, do verso 25, leremos hoje até o verso 40, Lucas capítulo 2, dos versos 25 ao verso 40. Terminamos semana passada o verso 24, onde vimos a apresentação de Jesus no templo. Depois dos dias da purificação, José e Maria vão a Jerusalém, e aí ao 8º dia Jesus é circuncidado, e a gente viu então como que isso se deu, uma vez que Jesus ele não vem apenas para morrer a nossa morte, mas para viver a vida perfeita de obediência. Conversamos isso na semana passada. Se você porventura perdeu ou quiser ver de novo, está lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então hoje, dando sequência, veremos aqui então a partir do verso 25, o Cântico de Salomão, a profetisa Ana, como que o texto dá sequência aqui por intermédio de Lucas. Então acompanhe, quero ler aqui com você estes versos, do verso 25 ao verso 40, acompanhe com os olhos do coração, pois estamos diante da palavra de Deus. Diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Verso 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida, e pedimos que uma vez mais o Senhor fale conosco, pela instrumentalidade do teu Santo Espírito, nos traga nesse tempo mais uma vez confronto e conforto, para que possamos ser desafiados por Ti, e assim a gente possa crescer para a honra e glória do Teu nome, Deus. Isso é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, imagine essa cena, tente imaginar aqui comigo. Um casal simples entra no templo de Jerusalém, carregando um bebê que tinha ali pouco mais de 1 mês de vida, 40 dias sendo mais exato. E ao redor dessa família, centenas de pessoas circulando ali normalmente no templo de Jerusalém. Sacerdotes continuam oferecendo sacrifícios, levitas cumprindo suas funções, comerciantes negociando ali os animais para os sacrifícios, para fazer as ofertas, famílias chegando, famílias saindo. Apenas mais um dia no templo de Jerusalém. Mas veja que sem que quase ninguém percebesse, aquele é um dos dias mais importantes da história da humanidade. O Criador do universo adentrando no seu próprio templo. O Messias prometido durante séculos estava ali no templo de Jerusalém. A esperança de Israel chegou. Mas
maioria esmagadora das pessoas passa ali por aquela família sem perceber que estavam diante do homem-Deus. Na verdade, apenas dois senhores ali, um casal já de idade, com um menino, e em meio a tanta gente, um homem e uma outra mulher, apenas duas pessoas, desconhecidos da maioria, enxergaram aquilo que os grandes teólogos da época, os grandes sacerdotes e toda Jerusalém não foram capazes de enxergar: o menino Jesus. E isso nos leva a uma pergunta muito importante: o que é que Simeão e Ana o que é que fez, na verdade, Simeão e Ana reconhecerem Jesus enquanto todas aquelas outras pessoas não o reconheceram? Por que é que somente Simeão e Ana conseguiram reconhecer ali Jesus e não aquelas tantas outras centenas, talvez milhares de pessoas passando ali ao longo do dia, não conseguiram perceber Jesus? Veja, a gente está chegando ao final aqui em Lucas, só te trazendo agora um pouquinho do contexto. A gente está chegando ao final da primeira grande sessão que Lucas divide aqui, onde nós falamos que é o relato da infância de Jesus. Até aqui a gente viu várias evidências de quem é esse menino, não é? Cada episódio, cada parágrafo aqui que a gente teve a oportunidade de passar, desde o verso 1 do capítulo 1, não é? Mostrando, trazendo para nós essa história de quem é esse menino. O anjo Gabriel anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista, depois anuncia a Maria que ela conceberia Jesus, depois Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece que Maria carregava o Senhor ali em seu ventre, né? Zacarias ali tem depois a sua fala sendo devolvida, porque depois ele creu no Senhor, na profecia que foi dada a ele, os anjos anunciando aos pastores que havia nascido Jesus. E aí Jesus nasce. Lucas não traz para nós grande riqueza de detalhes do como foi o nascimento de Jesus, mas ele traz para nós detalhes importantes e de como, mediante o nascimento de Jesus, agora Jesus estaria submetendo voluntariamente à lei. Foi o que nós vimos na semana passada, e aí a gente vê várias vezes a expressão conforme a lei do Senhor, mostrando que Jesus estava voluntariamente se submetendo à lei para viver a vida que eu e você não conseguimos viver. E agora, quando todas as cerimônias religiosas que foram instituídas por Deus desde o Antigo Testamento chegaram ao fim, a gente poderia imaginar então José, Maria e Jesus voltando para Nazaré, e a narrativa seguiria o seu curso. Mas Deus ainda não havia terminado o que ele tinha para essa família lá em Jerusalém, não é? Antes que José e Maria deixassem Jerusalém, o Senhor vai providenciar aqui, como nós lemos, dois encontros que talvez aos olhos humanos, um encontro do acaso, mas aos olhos de Deus, dois encontros aqui planejados pelo próprio Deus. Dois servos idosos que passaram décadas esperando pela profecia se cumprir aqui, as promessas de Deus se cumprirem, e agora eles se encontram com aquele bebê e, guiados pelo Espírito Santo, fazem algumas declarações públicas sobre a identidade de Jesus. E ao longo de todo aquele silêncio, dos anos de silêncio, onde Deus aparentemente não estava mais se revelando ao seu povo, no período que a gente fala ali do intertestamentário, entre o último profeta e agora os evangelhos, e aí ele escolhe duas pessoas comuns para confirmar publicamente a identidade de Jesus, por meio desse remanescente fiel que nós chamamos aqui, de Israel, aqueles que ainda continuaram se relacionando com o próprio Deus, enquanto eles aguardavam a chegada de Jesus, e agora ela era uma realidade. Eu quero ver isso com você em alguns aspectos, alguns pontos aqui nesse texto. Primeiro, que Deus ele sempre preserva um remanescente fiel, que espera o cumprimento das suas promessas. O verso 25 a 27 vai nos dizer isso, quando fala de Simeão. E veja que interessante, antes mesmo de Lucas nos contar o que Simeão fez, Lucas decide nos apresentar quem era Simeão. Normalmente os evangelhos, se você já teve a oportunidade de ler todos os evangelhos sempre apresentam uma personagem pelo que ela faz, não normalmente pelo que ela é, mas pelo que ela faz. Então o fulano
que era carpinteiro, o fulano que fazia e servia ao Senhor no templo, não por quem aquela pessoa era. Mas Lucas aqui decide no verso 25 começar dizendo quem era Simeão e não o que ele fazia. Quando Lucas diz: havia um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Veja que cada expressão dessa descrição de Lucas merece a nossa atenção. Mas antes de olharmos para Simeão, a gente precisa lembrar do que estava acontecendo com Israel aqui. Há quase 400 anos, nesse período de 400 anos, período esse que a gente não consegue mensurar, porque a gente não teria vivido todo esse tempo, passaram-se gerações aqui. Há cerca de 400 anos Deus não levantava um profeta em Israel, desde Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Nenhuma nova revelação foi dada ao povo. E o que isso acontece? Sejamos sinceros. Imagine essa cena, você está acostumado a sempre estar ali recebendo revelações da parte de Deus, por intermédio do profeta, Semana após semana, mês após mês, o profeta levantado por Deus traz uma palavra de Deus para o seu povo. Você está acostumado com isso, é Deus falando com o seu povo, constantemente, e de repente isso se cessa. Você espera um mês, você ainda está confiante, você ainda ama o Senhor, você ainda se relaciona com Ele. Mas o tempo vai se passando e a tendência natural do nosso coração é se acomodar com isso e pararmos de buscar a Deus. Principalmente com um povo que estava acostumado a receber da parte dos profetas a palavra de Deus, e então tinham ali a continuidade em casa, na sua semana, mas sempre sendo reabastecidos pela palavra de Deus, e agora isso acabou. Por cerca de 400 anos, imagine, seria normal esperar desse povo um esfriamento, um distanciamento do Senhor, pois eles não estavam mais recebendo palavras da parte de Deus. O céu parecia silencioso, e ao mesmo tempo Israel estava então agora em uma crise espiritual. Por quê? Politicamente, Israel debaixo do domínio romano. Religiosamente, o templo continuava funcionando, os sacrifícios eram oferecidos sim, as festas eram celebradas, mas por fora tudo parecia normal, os atos religiosos ali, com a sua continuidade, tudo certo, tudo uma maravilha, mas por dentro, nos corações, uma situação muito diferente. Os escribas haviam transformado a lei de Deus em um sistema sufocante de tradições. Os fariseus substituíam a verdadeira piedade por um legalismo extremo. Os saduceus negavam agora verdades fundamentais das Escrituras, e enquanto o povo aguardava um Messias político, um libertador nacional, um homem extremamente relevante e poderoso, que expulsaria Roma, mas eles perderam de vista a promessa de um Salvador que libertaria o povo dos seus pecados. Israel esperava um grande libertador humano, que pudesse derrubar Roma, que pudesse ali, politicamente, socialmente, fazer agora com que Israel prosperasse. Mas se esqueceram de que as profecias não eram sobre esse Messias, mas sobre aquele que viria para perdoar o povo dos seus pecados. Cheia de cerimônias, uma Israel ali cheia de cerimônias, mas vazia de espiritualidade, de relacionamento com Deus. Uma religião cheia de atividades, sacrifícios, visitas ao templo, mas sem esperança de quem era realmente o Messias. E aqui ressoa algo do texto para mim e para você, um princípio que a gente precisa se lembrar, que mesmo quando nós abandonamos a Deus, Deus nunca abandonou o seu povo. Sempre existiu um remanescente. Foi assim nos dias de Noé, se você se lembra, lá em Gênesis, quando toda a humanidade havia se corrompido, Deus preservou uma família. Foi assim nos dias do profeta Elias, O profeta pensava estar sozinho, mas Deus vai responder lá em 1 Reis, capítulo 19. Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Foi assim durante o exílio, foi assim depois do exílio, foi assim na época de Malaquias, o último dos profetas, e tem sido assim nos dias de hoje. E aí Lucas está mostrando para mim e para você que enquanto a maioria da nação
havia se perdido no foco das promessas de Deus, ainda tinham homens e mulheres que aguardavam com fé o cumprimento da palavra. E quem são estes aqui no texto? Simeão e Ana. Eles representam aquilo que os profetas chamam do remanescente fiel. E isso deve trazer um conforto para mim e para você. Porque às vezes quando a gente olha para o cenário ao nosso redor, sejamos honestos, não é? Parece que está cada dia mais difícil ser cristão nesse mundo. Quando a gente olha para o cenário ao nosso redor, as igrejas próximas a nós, lugares que se chamam de igrejas, mas estão presas ali, preocupadas em enganar as pessoas, tirar tudo o que elas têm, aí essas igrejas estão bombando de gente. A gente olha para o cenário atual do nosso país, desse mundo, e a gente fala, meu Deus, a fé está desaparecendo. Como que a igreja continuará? Como é que vai ser a nossa situação? A gente vê igrejas abandonando as escrituras. Você olha para a Europa, você vê igrejas históricas, esteticamente maravilhosas, que hoje se tornaram mercados, hoje se tornaram galerias, então são várias lojas, igrejas que fecharam. Cristãos moldando a sua fé pela cultura, pelo mundanismo e não pelas escrituras. Humanamente falando, parece que Deus está perdendo o seu povo. Mas Lucas está lembrando a gente que isso jamais acontece. A igreja pode parecer pequena, o povo pode parecer quase invisível, mas Deus está sempre preservando aqueles que são seus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, vai dizer assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Percebe que aqueles que sobraram, entre aspas, que estão fiéis ali ao Senhor, que estão vivendo a vida da igreja, estão vivendo debaixo da palavra, eles não permanecem porque são fortes, mas eles permanecem porque Deus está os preservando. No caso, Deus está me preservando e preservando você. E aí Lucas então agora diz quem era Simeão. Esse homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Essas duas palavras resumem toda a vida desse homem. Justo porque é alguém que tinha a vida marcada pela integridade diante das pessoas. Era alguém confiável, não era alguém mentiroso, não é? Era alguém que tinha ali integridade diante das pessoas. Não perfeitamente moral, mas alguém obediente a Deus, temente ao Senhor. Um homem confiável, uma vida que refletia a justiça de Deus. E piedoso, apontando a relação de Simeão com Deus. Alguém reverente, alguém cuidadoso com as coisas de Deus, sensível à vontade de Deus, sensível à palavra de Deus. Não era alguém apenas que fazia coisas religiosas, mas alguém que tinha uma vida orientada pelas Escrituras. Vai anotando esses detalhes. Porque quem ama verdadeiramente a Deus, vive corretamente diante dele, mas também diante das pessoas. Por isso você precisa responder isso. Assim como Simeão, você é uma pessoa justa e piedosa. Você é uma pessoa que nas suas relações verticais e horizontais, com Deus e com as pessoas, você reflete alguém que ama verdadeiramente a Deus e vive corretamente diante das pessoas. Como que são os seus relacionamentos? Como que é a sua postura diante de situações mentirosas? Diante de situações em que você deve escolher entre ser verdadeiro ou mentiroso? Entre pagar ou roubar? Entre trazer luz ou ser omisso? Qual tem sido a sua postura? Você tem sido justo e piedoso diante de Deus e dos homens? Porque quem ama verdadeiramente a Deus deve viver assim, diante dele e diante das pessoas. Não é só no domingo, é de domingo a domingo. Como tem sido a nossa postura, irmão? Sejamos honestos. E veja que Simeão esperava a consolação de Israel. Essa descrição de Simeão, né? Ele esperava essa consolação. Ela vem carregada do Antigo Testamento, não é? Isaías capítulo 40, onde diz: consolai o meu povo.
E aí agora Simeão diz: eu estou esperando a consolação de Israel. Esse consolo não seria apenas o retorno do exílio, mas agora a chegada do servo do Senhor, o Filho de Deus, que iria morrer naquela cruz por mim e por você, e trazer então a consolação. Enquanto muitos de novo aguardavam um reinado político, Simeão aguardava a redenção. E isso desafia a nossa geração, não é? Porque a gente vive esperando tantas coisas. No trabalho, é uma promoção, é uma oportunidade, são as vendas que eu preciso, né? Eu quero conquistar minha casa própria, estou quase quitando, agora eu preciso trabalhar mais um pouquinho, ganhar mais um dinheiro, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa estabilidade, eu preciso, e falta um pouquinho para eu conseguir. Mas a nossa maior esperança, queridos, ela reside em Jesus. É melhor viver de aluguel com Jesus do que quitar uma casa sem Ele. Porque a nossa esperança não está aqui na melhora deste mundo, queridos. Tira isso do seu coração. A nossa esperança não pode residir em uma melhora neste mundo. Estamos em ano de eleições. Não deposite a sua confiança de que o político A, B ou C, ao ser eleito, trará melhoras significativas para o nosso país. Se isso acontecer, que bênção! Mas a nossa esperança não pode estar enraizada nisso. A nossa esperança deve estar enraizada em Cristo. E Lucas encerra a apresentação de Simeão dizendo: o Espírito Santo estava sobre ele. Isso para nós é fundamental, porque explica o que vai acontecer em seguida no texto. Porque o Espírito Santo vai revelar aqui para Simeão, conduzir ele a trazer as palavras para Maria. Veja que a fé de Simeão não nasce da sua inteligência, dos seus estudos teológicos, nada disso. Nem da sua experiência, nem da sua sensibilidade espiritual, não. Mas fruto da atuação de Deus. E é assim comigo e com você. Ninguém conhece verdadeiramente Jesus porque ouviu um bom sermão. Você não vai conhecer mais Jesus porque você está me ouvindo aqui. Você vai conhecer mais Jesus porque ao me ouvir, Deus falará com você, não eu. Assim como Deus fala comigo. Deus também fala com você e é Ele que traz o seu conhecimento, mediante a sua palavra, para você. E Lucas está preparando para mostrar para nós que toda Jerusalém estava vendo um bebê. Talvez um bebê bonitinho, talvez um bebê feinho, porque Isaías disse que Jesus não era um homem tão bonito assim. Mas enquanto Jerusalém estava vendo uma família com um bebê, Simeão estava vendo o próprio Cristo. Por isso que depois de apresentar quem Simeão era, agora a partir do verso 28, a gente vê Deus revelando quem Jesus é. Dos versos 28 ao 35, a gente vê Simeão pegando Jesus no colo e trazendo uma das declarações mais belas acerca de Jesus, onde ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino ficaram admirados. Imagine você estar lá no templo, cumprindo ali uma agenda, onde eles tinham que levar agora Jesus e apresentando Jesus ao templo, e aí chega um senhor, pega Jesus do colo de Maria, traz uma dessas declarações belíssimas que a gente viu aqui. Imagine a reação de José e Maria. Eu ficaria espantado. E aí o texto diz que eles ficavam admirados com o que se dizia a respeito de Jesus. E aí Simeão os abençoou, e agora Simeão vai virar para Maria e vai dizer algo que para uma mãe deve ser muito difícil de ouvir. Simeão se torna para Maria e diz: Maria, eis que este menino está tanto destinado para ruína, como para a elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E olha como Simeão termina no verso 38. Quanto a você, Maria, no verso 35, perdão. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Imagine você
Eu, se tivesse junto aqui e alguém falar isso para Ana, eu já ia querer resolver essa situação com esse cara. Como assim? Como assim, Maria? Uma espada atravessará a sua alma? Lucas mostra para nós o motivo daquele encontro de Simeão com José e Maria. O Espírito Santo não apenas havia revelado a Simeão quem era Jesus, mas o Espírito Santo conduziu aquele homem para trazer essas palavras para esse casal. Movido pelo Espírito, ele vai ao templo e ele fala então com José e Maria. Enquanto José e Maria pensavam que estavam cumprindo apenas as exigências da lei, o Espírito Santo conduzindo ali cada detalhe para que esse encontro pudesse acontecer. Do ponto de vista humano, 2 caminhos que se cruzaram ali por acaso, coincidência. Mas da parte de Deus, Deus cumprindo ali séculos de promessas. E é interessante como Deus age assim, não é? A providência de Deus raramente ela é espetacular aos olhos humanos. Deus poderia ali fazer baixar uma sombra diante do templo, né, trazer um movimento ali extremamente grandioso, glorioso, sobrenatural, para que todas as pessoas que estivessem no templo em Jerusalém pudessem reconhecer Jesus. Ele poderia fazer isso. Assim como vai fazer no batismo de Jesus, e veremos isso adiante, quando vai ser um movimento sobrenatural ali aquele momento. Mas aqui, que também poderia ser assim, Deus decidiu que não. Seria um senhor, já de idade avançada, que cruzaria com José e Maria e falaria com eles. Deus tem os seus métodos particulares de ação, não é? Mas isso mostra para a gente, mais uma vez, o que temos falado há algumas semanas, né? Às vezes a gente acha que Deus só trabalha quando Ele realiza milagres extraordinários. E Ele o faz ainda hoje sim, isso não está em questão. Mas não, ele não age apenas assim, com milagres extraordinários. Muitas vezes Deus está realizando um dos seus maiores propósitos no ordinário, no comum, no dia a dia, em um encontro, em uma conversa, em um café, ao redor da mesa. José e Maria obedeceram a Deus, levaram Jesus ao templo. Simeão ouviu a instrução do Espírito Santo e também vai ao templo, e Deus realiza um dos encontros mais importantes da história. E aí Simeão diz, né? Os meus olhos viram a tua salvação. É como uma canção, e até na sua Bíblia deve estar escrito aí, o Cântico de Simeão, que a igreja passou a chamar isso de Nunc Dimittis. É um termo latim, tá bom? Mas onde Simeão diz, o Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão não diz, os meus olhos viram o Salvador, embora isso fosse verdade. Ele diz, os meus olhos viram a salvação. A beleza dessa declaração, a salvação de Deus não apresentada como um plano, nem como um sistema, mas ela é uma pessoa. Meu irmão, minha irmã, a nossa salvação não é um plano, ela é uma pessoa, e ela é Jesus. Por isso que o nascimento de Jesus é a maior demonstração de que nenhuma promessa de Deus caiu por terra. Todas elas se cumpriram. E João Calvino vai dizer, comentando esse texto de Lucas, ele diz assim, quem possui Cristo, possui tudo o que é necessário para viver e morrer em paz. Quem possui Cristo e não um sistema religioso. Ele é a luz para os gentios e a glória de Israel. E Simeão diz que esse Jesus, ao falar para Maria, ele vai dividir a humanidade. Como? No verso 34, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Cristo veio salvar, mas também a sua vinda, a sua presença, ela traz divisão. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, Jesus vai dizer, eu não vim para trazer paz, eu vim a este mundo para trazer espada. Como assim? Porque a presença de Jesus, ela vem tanto para alcançar aqueles que são os seus, mas para afastar aqueles que não o são.
É só a gente perceber como as pessoas lidam hoje em dia com a gente, que somos cristãos. E veja que Jesus não divide as pessoas porque ele seja arbitrário, embora ele o seja, e seja o justo juiz. Mas ele divide porque ele revela o coração. Quando a gente tem os nossos corações expostos diante da grandeza e da glória de Deus, ou nós nos dobramos e nos achegamos a ele, ou nós nos afastamos porque não temos condições de estarmos perante a grandeza desse próprio Deus. E sobre essa espada que atravessaria Maria, a gente sabe que não há uma indicação de que Maria seria fisicamente ferida, não é? Mas a gente sabe que a espada aqui simbolizava a dor profunda que ela iria experimentar ao ver Jesus crucificado naquela cruz. Maria esteve presente em muitos momentos marcantes da vida de Jesus. E se Deus permitir, a gente vai passar por alguns deles. Mas em especial, Maria estava presente quando Jesus ele foi crucificado. Ali, aquela mãe que embalou aquele bebê, que cumpriu as leis, que o apresentou ao templo, que cuidou, que ensinou, ela vai ver o seu filho ser crucificado anos mais tarde. E você, mamãe que está aqui, embora hoje seja o Dia dos Pais, a minha palavra é para você, mamãe. Certamente você não consegue ficar indiferente quando você vê o seu filho sofrendo. É impossível você ficar neutra, sem reação nenhuma, quando você vê o seu filho ou a sua filha sofrendo. Entretanto, veja que Lucas não coloca Maria como centro aqui. Maria não vai participar da obra expiatória, Maria não vai dividir o sofrimento com Jesus. Ela vai sofrer como mãe, sim. Mas Jesus vai sofrer como Salvador, porque é apenas um Redentor. E aí, em terceiro lugar, no verso 36 a 38, depois de Deus apresentar quem Jesus é, agora a gente vê que quem encontra Jesus torna-se uma testemunha viva. E a gente precisa ser assim. Não é? Agora a gente vê o relato da profetisa Ana, no verso 36 a 38, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado, agora viúva de 84 anos. E atente-se aqui a esses detalhes. Ela não deixava o templo, adorava de noite e de dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, enquanto José e Maria estavam com Jesus ali no templo, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Veja, depois de Simeão, a gente tem Ana. Lucas apresentando mais uma testemunha. E na lei de Moisés, isso é importante, quero trazer esse conhecimento para você, porque não é só um detalhe Lucas trazer Simeão e Ana, 2 testemunhos. Lucas decide aqui, inspirado por Deus obviamente, trazer 2 testemunhas, porque na lei de Moisés, uma testemunha só, ela não bastava para confirmar um fato importante. Quando a gente olha para Deuteronômio, capítulo 19, verso 15, vai dizer para nós que era necessário, para que se confirmasse aquele fato, 2, 3 ou mais testemunhas. Então, uma só testemunha não era suficiente para resolver um caso e trazer ali se aquele caso era concreto ou não, se era relevante ou não. E sem chamar atenção para isso aqui explicitamente, Lucas está mostrando para mim e para você que Deus providencia mais uma confirmação da identidade de Jesus, não só Simeão, mas ele traz Ana também. E para o leitor judeu aqui, de Israel, isso não estava à toa. Opa, a gente tem aqui o relato de 2 testemunhas, não só uma. Porque se tivesse só Simeão ou somente Ana, o leitor judeu que tinha ali a lei na ponta da língua, ele pensa assim, esse testemunho aqui ele não é válido. Só tem uma testemunha. Para a gente não é tão relevante. Lucas, sabendo disso, estudioso que era, e o mais importante, inspirado pelo Espírito Santo, então ele traz aqui, e veja só, Lucas traz o testemunho de um homem, e agora de uma mulher. Isso também não está à toa aqui.
Mas há algo que une os dois testemunhos, ambos aguardando o cumprimento das promessas e ambos reconhecendo imediatamente, sem questionar, quem era aquele menino. E diferente de Simeão, Lucas vai trazer aqui para Ana a sua definição, identificando coisas aqui que ele não faz com Simeão, não é? Ele não traz, Lucas não traz a genealogia de Simeão, mas ele traz a de Ana, dizendo o nome do seu pai, qual a tribo ela pertencia. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. Isso chama a atenção porque Azer era uma das 10 tribos do Reino do Norte. Leia lá o Antigo Testamento, você vai ver isso. Que foram levados ao exílio pela Síria e cerca de 700 anos antes de Cristo, tá bom? E por que isso? Porque aparentemente, quando a gente lê o Antigo Testamento, parece que essa tribo ela vai desaparecer ao longo da história. Mas Ana é uma prova viva aqui de que Deus não perdeu o controle, inclusive das tribos na qual Deus mesmo permitiu a divisão. Mesmo depois de séculos de dispersão, 700 anos depois, Deus preservou descendentes das tribos de Israel. E Lucas vai chamar Ana aqui de profetisa. E aqui vale ressaltar que isso não significa necessariamente que Ana escreveu livros aqui inspirados por Deus ou que ocupava aqui um ofício semelhante ao dos profetas do Antigo Testamento. Aqui esse título é porque ela era conhecida como alguém que falava em nome do próprio Deus. Então é significativo que na hora da chegada de Jesus aqui, Deus utilize tanto um homem quanto uma mulher para testemunharem publicamente sobre Jesus. E Lucas diz ainda, né, ela tinha vivido com seu marido 7 anos desde que se casaram e ela permaneceu viúva por 84 anos. Décadas de uma vida que aos olhos do mundo parecia insignificante. Ana se casou, pouco tempo depois perdeu seu marido. Tudo indicava aqui, né, obviamente, que ela passou a maior parte da vida como viúva, em uma sociedade onde a viuvez significava vulnerabilidade, solidão, dificuldades financeiras. Essa mulher poderia ter permitido que a dor produzisse amargura e quebrasse a vida dela. Mas o que ela fez com tudo isso? Ela fez da sua vida um ministério. Dia após dia ela estava no templo e ela falava das coisas da palavra de Deus. A sua perda ali, a perda do seu marido, acabou transformando a vida dela em um ministério de perseverança. E Lucas faz questão de dizer, ela não deixava o templo, ela adorava, ela jejuava, ela orava. Veja o contraste. Os grandes líderes religiosos passavam horas no templo exercendo suas funções. Ana passava horas no templo buscando a Deus. Queridos, isso é muito importante. Porque você pode estar aqui domingo após domingo, exercendo funções, com seus ministérios, servindo, atuando e somente cumprindo uma agenda religiosa. Você pode estar aqui há anos, domingo após domingo, vem domingo, vai ceia do Senhor, vem ceia do Senhor. E você está apenas vivendo uma agenda religiosa. Ou a gente pode ter a atitude de Ana, que se dedicava a estar lá no templo, mas fazendo o que nós deveríamos fazer aqui hoje também, buscando o próprio Deus. J.C. Ryle, um dos teólogos importantes dos nossos tempos aí, dos anos passados, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: existem homens e mulheres que são santos desconhecidos dos homens, mas que são profundamente conhecidos por Deus. E Ana certamente era uma dessas, desconhecida entre os homens, a viúva, há tantos anos viúva. Talvez as pessoas diriam assim: ah lá a Ana, tadinha dela, está lá no templo de novo, está sem o seu marido que já faleceu, talvez está com a agenda livre, então ela fica vindo ao templo para ocupar a mente, para ocupar o seu dia. Mas o que ela estava fazendo? Indo buscar conhecer mais do próprio Deus, dia após dia. Santos desconhecidos dos homens, mas profundamente conhecidos por Deus. Às vezes você ora silenciosamente pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa há anos. Talvez você serve a igreja
e ninguém reconhece você, ninguém agradece a você por aquilo que você está fazendo. Talvez você permanece fiel, busca ao Senhor com o seu coração e ninguém está vendo. O mundo talvez nunca celebre, talvez a igreja nunca celebre aquilo que você está fazendo, não está conseguindo acompanhar a sua vida, mas Deus está vendo, e isso para a gente basta. E Lucas termina dizendo que ela falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Esse é o clímax aqui da participação de Ana. Ela passa da adoração à proclamação. O verbo que Lucas usa aqui no texto original, ele indica justamente essa ação contínua. Por exemplo, ela não parava de falar acerca de Jesus. Ela o conhecia e ela pregava. Ela conhecia e ela pregava. Ela aprendia algo do Senhor e ela compartilhava isso com as pessoas. Ela não contou só para alguém. Ela falou repetidamente, incansavelmente sobre aquele menino, como diz o texto, a todos. Ah, meus irmãos. Eu diria aqui que Ana é uma das primeiras evangelistas do Novo Testamento. Aquela que acabara de conhecer o Senhor Jesus e imediatamente estava pregando acerca dele a todas as pessoas. Antes do ministério público de Jesus, antes dos apóstolos serem escolhidos, antes do dia do Pentecostes, ela já estava anunciando que o Redentor havia chegado. E aí eu preciso fazer essa pergunta, aquela que você já sabe, e aquela que normalmente você não gosta de responder. Quando foi a última vez que você pregou o Evangelho para alguém? Não por obrigação, não por um programa evangelístico da igreja, mas porque o seu coração está tão impressionado, está tão envolvido com o Senhor, que você simplesmente não consegue ficar em silêncio. Ana esperou durante décadas por aquele momento, e quando ela finalmente viu o Salvador, o restante da sua vida foi transformado em um testemunho vivo da fidelidade de Deus. E ela não aguentou, ela não se conteve, ela precisava contar para as pessoas o que ela acabara de presenciar, que toda a sua espera, toda a sua oração, toda a sua esperança e a sua expectativa, sem saber se ela realmente veria, Deus permite que ela não somente veja, mas que ela pregue. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você, comigo, no nosso relacionamento com Deus, de tal modo que eu não consegui me conter e ficar em silêncio, e eu saí contando para as pessoas acerca de quem Deus é? Isso é algo, queridos, que enquanto Deus preservar a minha voz e o meu ministério, eu irei perguntar a essa igreja, porque nós precisamos nos envolver com a missão de Deus. É maravilhoso estarmos aqui, é único, é ímpar para mim e para você estarmos aqui domingo após domingo, é algo maravilhoso, é algo glorioso, é algo único e misterioso ao mesmo tempo, que Deus nos permite vivenciar domingo após domingo, enquanto estamos reunidos enquanto igreja e comunidade local. A gente não deve perder isso de vista, a gente deve priorizar e valorizar isso no dia do Senhor. Isso é maravilhoso, mas não é só isso, não para por aqui. Deus dá a nós a oportunidade de nos relacionarmos com pessoas que não conhecem a Ele, para que você possa ser usado por Ele, para fazer o nome dEle conhecido na vida de alguém. O que é que impede a gente de fazer isso? Enquanto Deus me der voz e preservar o meu ministério, eu irei perguntar isso. O que é que falta para a gente pregar o Evangelho? Porque viver o Evangelho aqui a gente faz, e o faz muito bem. Isso é uma delícia, se a gente ama, se é tão prazeroso viver e compartilhar e desfrutar daquilo que o Senhor fez e tem feito em nós, por que não compartilhar?
O que é que falta? E aí o texto termina para mim e para você no verso 39 e 40, dizendo que depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, agora sim eles voltam para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E Jesus, o menino, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, Lucas traz aqui para nós, ao longo do capítulo 1 e 2, tudo aquilo que a gente viu, Lucas resume aqui então, não é? Depois de cumprir tudo aquilo que a gente já viu, o batismo, a apresentação ao templo, o nascimento. Agora José e Maria, depois de obedecerem rigorosamente a lei, Jesus circuncidado, Maria cumprindo os ritos da purificação, o primogênito apresentado ao Senhor, o sacrifício oferecido, nada foi negligenciado. Agora eles voltam para casa. E aí eles não somente voltam para casa, mas Jesus agora começa a crescer, começa a se desenvolver, não é? Lucas faz questão de mostrar para nós que Jesus era plenamente Deus, mas também plenamente homem. O menino crescia, se fortalecia, Jesus estava se desenvolvendo, aprendeu a falar, igual a Esther agora está começando a aprender, não para de falar, né? Vai aprender a andar, Jesus vai crescer, se fortalecer. Por quê? Isso não é um acaso, é para nos lembrar constantemente de que Jesus ele era Deus sim, mas também era homem. Cresceu, se desenvolveu, e deve ter sido um filho perfeito para criar, né? Porque não tinha pecado. Nem precisou ser disciplinado, olha que bênção. Mas ele cresceu, se desenvolveu, aprendeu dos ofícios, aprendeu da lei. E ele ia enchendo-se de sabedoria. Isso é maravilhoso e eu quero terminar assim. Jesus crescia fisicamente, o seu corpo amadurecia, mas a sua mente também amadurecia e a sua experiência tanto humana se amadurecia, mas agora a divindade de Jesus o enchendo de sabedoria e de conhecimento, sem deixar de ser Deus, mas agora experimentando esse desenvolvimento verdadeiro. Como Calvino vai dizer, ele diz assim, Jesus não fingiu ser homem, ele assumiu plenamente a condição humana, exceto o pecado, e ele cresceu e se desenvolveu. Esse crescimento prepara os nossos corações para o texto a seguir, que a gente vai ver na semana que vem, se Deus assim permitir, que agora é Jesus no templo. Eles vão voltar para Jerusalém, Jesus já com idade mais avançada, provavelmente aqui um adolescente agora, vão voltar na época da Páscoa, e agora o que Jesus vai fazer aqui em Jerusalém? Ele vai causar um alvoroço, um bom alvoroço. O texto está apontando para nós isso, e então eles voltam para casa. Queridos, ao olharmos para essa passagem, quero pensar algumas coisas com você. E lembrar que Lucas não apenas está nos contando uma história de dois idosos, um homem e uma mulher, que encontraram um bebê, mas que toda a história da redenção converge em Jesus. Simeão e Ana aqui representam esse remanescente que aguardava as promessas de Deus. E o que eu queria perguntar é, será que se eu e você estivéssemos no templo naquele dia, será que nós reconheceríamos Jesus? Porque o problema, queridos, nunca foi falta de evidências, o problema sempre foi a disposição do coração. Por isso que o remanescente o reconheceu, os religiosos não. Por isso que a gente precisa estar muito atentos. Eu quero trazer algumas aplicações para a gente refletir e praticar. Primeiro, não basta estar perto das coisas de Deus, é preciso estar com Ele. Os sacerdotes, queridos, estavam no templo todos os dias. Os escribas conheciam as Escrituras como ninguém. Os líderes religiosos eram especialistas na lei e ainda assim não reconheceram Jesus quando Ele entrou no templo. É possível você frequentar a igreja todos os domingos, participar da ceia, servir em ministérios, conhecer as doutrinas, e mesmo assim
manter uma relação apenas externa, de aparência religiosa com Deus. Por isso que a pergunta que esse texto faz para mim e para você não é se você está na igreja, mas é se você conhece Jesus. Porque há uma diferença gigantesca entre conhecer informações sobre Jesus e conhecê-lo verdadeiramente. Então o desafio é que não basta conhecer as coisas de Deus, é preciso conhecê-lo verdadeiramente. Você tem conhecido? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem buscado ao Senhor? É importante, queridos, durante a semana, não deixe só para o domingo. Segunda-feira, terça-feira, abra as Escrituras, 5 minutos do seu dia, pelo menos. Leia um texto bíblico, peça a Deus que traga entendimento ao seu coração. Compartilhe com alguém. Peça ajuda para entender. Os discipulados estão aqui também para isso. Mas não basta só conhecer as coisas de Deus, é preciso conhecê-lo, queridos. Outra coisa, a gente precisa estar dispostos a permitir que Cristo rasgue os nossos corações. E eu explico isso. Simeão vai dizer que Jesus veio para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Isso mostra que Jesus não deixa ninguém neutro à sua palavra. Quando a palavra é pregada, nosso coração é exposto. Não sei o seu, mas o meu é. Revela os nossos ídolos, revela o nosso orgulho, o nosso desejo de autonomia, de independência, de autossuficiência, de incredulidade, de rebeldia. E a lista aqui ela é grande demais. Mas talvez durante essa mensagem, alguma mensagem que você ouviu, Deus esteja mostrando áreas da sua vida que precisam ser mudadas e entregues ao Senhor. Por isso o meu pedido, o meu convite a você é: não endureça o seu coração quando Deus confrontar você. Não busque se vitimizar. Conversando com uma pessoa em um tempo de aconselhamento, ao expor os seus pecados ali que foram revelados na conversa, ao ser pontuado eu dizia: fulano, isso é um pecado do seu coração. Não, pastor, mas é porque essa situação, é porque a minha família, é porque você não entende o contexto. Tudo bem, passa-se conversas, de novo o coração revelado. Eu dizia: fulano, tá vendo isso? Isso é um pecado por causa disso, disso. Não, pastor, mas é porque nesse dia eu estava desse jeito, eu acordei com o pé esquerdo e foi assim. Não endureça o seu coração, queridos. Ao ser confrontado, deixe que Cristo rasgue seu coração, para que você possa experimentar o processo de transformação, que é uma bênção. E por fim, se você já encontrou esse Cristo, não guarde apenas para si. Pregue o Evangelho. Pense nas pessoas que Deus colocou ao seu redor. Cônjuge, marido e esposa, filhos, pais, vizinhos, colegas de trabalho. Você sabe quem são. E talvez Deus tenha colocado você exatamente onde você está, para que essas pessoas também conheçam a Cristo. Eu uma vez conversei com um rapaz, muitos anos atrás, e ele disse para mim que ele estava num lugar trabalhando e ele odiava aquele lugar que ele estava trabalhando. E eu falei, então meu filho, pede as contas. É simples, né? Pede as contas, busca outro trabalho, pede as contas e está tudo certo. Ele: não, Pedro, mas é que tem uma coisa assim que eu não sei, mas me impede. Eu falei: mas você não odeia o seu trabalho? O que é que impede? Ele falou: não sei. Então tá bom, vou orar por você então com isso. E foi, passou 6 meses, passou 1 ano. E aí? Eu falei: não, Pedro, eu estou lá ainda. Eu falei: meu filho, sai desse trabalho. E aí depois a vida seguiu, eu não tinha mais um contato diário com ele, conversando nas redes sociais aí, eu falei: e aí, e o trabalho? Ele falou: não, agora eu saí. Eu falei: ufa, mas o que aconteceu? Ele falou: não, Pedro, eu demorei, mas eu entendi algo. Eu odiava meu trabalho porque tinha 2 pessoas em especial ali que faziam odiar aquele trabalho. E depois de um tempo, orando por essa situação, Deus me incomodou. E eu comecei a pregar o Evangelho para essas pessoas. E aí depois que essas 2 pessoas tiveram um encontro com o Senhor,
eu entendi que era o momento de eu ir embora. Eu falei, olha só. Então Deus queria usar a sua vida lá. O que isso ensina pra gente? Que certamente Deus quer usar a sua vida onde você está. Às vezes você não odeia seu trabalho. Às vezes eu espero que você não odeie. Eu espero que você ame o seu trabalho. Mas talvez lá você tenha pessoas que não conhecem o Senhor. E Deus exige de nós que a gente brilhe a luz dele lá. Ah, mas eu trabalho de home office. Ultimamente eu tenho ouvido isso. Meu filho, dá um jeito. Quem quer cria meios. Como disse um professor meu, que nem era crente. Ele dizia, quem quer cria meios, quem não quer cria desculpas. É quase bíblico, né? Mas não é. Mas se a gente quiser, a gente cria meios. Seja no home office, seja onde for. O Evangelho está aí para ser pregado. Prega o Evangelho. É o que Deus espera de nós. E que assim Deus nos ajude em todo esse processo. E que Deus nos conceda os mesmos olhos que Ele deu a Simeão e Ana. Olhos capazes de enxergar a Jesus, onde reside a nossa esperança e a nossa salvação. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos. Vamos orar, encerrando o nosso tempo, nosso culto.